Com queda do dólar, percepção de melhora da economia e vitórias na comunicação, o governo Lula recupera popularidade. Mas quanto desse fôlego se sustenta para 2026? Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. O povo tinha razão de estar meio puto, porque o custo de vida estava caro. Você precisa compreender que eu, quando votei a presidente, eu gerei uma expectativa. A imagem que as pessoas têm de mim era 2010. O povo tem razão. E agora nós temos que ter o compromisso de melhorar. Bom, a gente vem falando aí há muitos programas da grande queda da popularidade do governo Lula, depois a gente falou do nosso grande ministro Sidônio Palmeira e da sua atuação junto da comunicação do governo, a gente chegou a falar agora com a questão das tarifas, a campanha de soberania nacional, todo esse discurso, se ia colar ou não e que estava dando resultados, assim, se assado. Muitas coisas mostram, e aí as pesquisas vieram para confirmar, uma retomada de fôlego, e bom fôlego, viu? A gente teve algumas regiões que mudou um percentual de 6, 7 pontos, que é bastante coisa, dentro da aprovação do governo, né? Engraçado, né? Se 1 mês ou 2 meses atrás a gente falou que o bolsonarismo tava em alta e o governo tava em baixa, agora as coisas parecem mudar de novo, né? Eu tava, antes de ver essa entrevista do Felipe Nunes, que é diretor da Quest, quando eu tava vendo os números da pesquisa, eu pensei em duas coisas, e ele confirmou numa entrevista que ele deu pro G1. Ele coloca essa melhora de aprovação do governo Lula em 2 elementos. A questão das tarifas, claro, e a possibilidade de comprar um discurso nacionalista, e alguns números reforçam essa percepção. Por exemplo, 48% dos brasileiros falam que o Lula e o PT estão saindo melhor nesse embate contra os Estados Unidos, enquanto 28% vão defender o Bolsonaro e seus aliados, 51% acreditam que as tarifas foram motivadas por interesses políticos de Trump, e 64% vão acreditar que a medida vai encarecer os alimentos no Brasil. E aí a segunda perna da minha explicação, a questão econômica, né? A inflação era uma chaga do governo no final do ano passado, pela conta da alta do dólar, questão das safras que não acabaram dando uma expectativa menor, e esse ano o preço dos supermercados deixou de ser um debate, né? A gente cobre semanalmente política e esse tema que antes era muito vivo e tratado o tempo inteiro, a gente chega agora em agosto com esse tema perdendo espaço em relação a outras discussões, porque a percepção, e a pesquisa traz, a percepção em relação ao aumento dos preços cai, né? O brasileiro hoje vai ao supermercado e não tem uma percepção de uma alta tão constante, tem até a percepção de uma diminuição, algumas pessoas começam a levantar essa questão. Então, é uma aprovação que parece culminar 2 momentos muito importantes, o governo reequilibrando o seu discurso em termos da defesa dos interesses nacionais frente a uma ameaça estrangeira e questões muito particulares de defesa do Bolsonaro em relação ao próprio destino político, e a questão da melhora da política econômica, que é muito percebida pelo eleitor pela questão inflacionária. Os outros dados, eles vão acabar oscilando dentro de uma percepção muito pontual, desemprego, informalidade ou não. Isso, claro, números mais concretos vão apresentar cenários mais ou menos interessantes, mas se você está dentro de uma variação tradicional, é muito particular e individual. Agora a inflação é percebida coletivamente, né? Se você vai no supermercado, todo mundo percebe uma alta nos preços. Então, eu acho que o governo, nesse momento, colhe resultados muito positivos. Assim. O governo começa o segundo semestre muito melhor do que ele começou o primeiro. Não, e uma coisa que eu acho interessante falar, você fala da inflação, tudo bem que esses números são mais debatidos entre comentaristas políticos e economistas, mas tenho visto no jornal mais de um artigo de economistas, de pessoas mais ligadas à ortodoxia, criticando a meta da inflação, que a meta da inflação é muito alta, é uma meta de 3% um país desse tamanho é muito difícil. Então você vê como isso vem mudando, inclusive no discurso midiático, né? Isso foi 1 ou 2 colunistas, mas é interessante como aparece o debate da inflação, que sempre foi uma base de sustento dos discursos econômicos aqui no Brasil, vem sendo criticado. E nessa questão da economia, né, eu gosto sempre de bater nessa técnica, assim, o problema das tarifas ele é um problema real e ele é um problemaço. Sim. Vai chegar algum momento em que o Brasil vai precisar negociar isso de uma maneira mais assertiva, enfim, coisas vão ter que sair do papel, vão ter que sair da mesa. A gente já tem falado aqui da atuação do vice-presidente e de todos os produtos que foram isentos das tarifas e assim por diante. Só que na pesquisa anterior, mostrou que a maioria das pessoas atribuem ao Lula, ao presidente Lula, o problema das tarifas. Por aquela questão óbvia de que, bom, o sujeito é o presidente, então não importa quem causou, quem deixou de causar, quem tem que resolver ele, se não se resolver é dele o problema, né? Então eu fico pensando assim, se o problema das tarifas não for solucionado em plenitude, e em plenitude a gente sabe que vai ser uns 10% de tarifa, se a gente tiver outra baixa da economia, outro golpe grande, assim, não vai ter um grande esquemão que vai segurar popularidade do governo, sabe? Eu lembro de uma frase do Edmar Baixa, que o Lula tem a bunda virada para a lua. E acho que esse fenômeno da retomada é um pouco isso também, né? Do nothing and win, né?
na situação externa e interna. O Eduardo Bolsonaro ajudou bastante ele também nessa história, né? Muito, muito. Por isso que eu falo interno e externo. Quando você radicaliza mais o discurso, né? Quando o seu adversário fica mais engajado, você se engaja também a ir, né? Então, às vezes, um cara que tava ali no meio termo, ele voltou a ficar engajado com o Lula pra combater o Eduardo Bolsonaro, qualquer coisa que ele ache válida ser combatida. É que eu acho que a questão das tarifas, e ela vai atingir a economia brasileira, mas ela não vai atingir só a economia brasileira, né? Eu acho que isso pode diluir um pouco a percepção do eleitor em relação à responsabilização do governo. Claro que, em última instância, o cara vai falar, pô, eu perdi meu emprego, enfim. Isso vai ter um impacto imediato na aprovação do governo e um mal-estar global em relação àqueles dos incumbentes que a gente sempre traz no programa. Mas é uma política tarifária, e até vai se discutir isso na imprensa americana, e pelo visto ela vai perdurar, né? Ela vai ser, as tarifas vão ser maiores, se vão ter pontos de contrato, se vão ter isenções, mas a política tarifária me parece a nova ordem do dia do comércio internacional. Então, assim, todo mundo vai precificar o crescimento econômico para baixo. Eu acho que é o primeiro passo que todos os analistas estão fazendo, porque o comércio entre países naturalmente vai diminuir. Claro que isso pode ter um impacto negativo para quem estiver sentado na cadeira da presidência, mas a sorte do Brasil é que se essa mesma política do Trump tivesse acontecido com o Brasil há 20 anos atrás, a dependência do Brasil em relação aos Estados Unidos era muito maior do que é hoje. Então, eu acho que existem formas de apresentar, se não um cenário de céu de brigadeiro na economia, que não seja uma queda tão acentuada a ponto disso se refletir de maneira decisiva na popularidade. Eu até fui buscar a questão de aprovação e reprovação dos presidentes às vésperas do pleito para entender um pouco o cenário de competitividade. Não é a mesma pesquisa, tá? Mas há 3 meses da eleição de 2022, o Bolsonaro tinha 55% de desaprovação e 39% de aprovação. O Lula, segundo a última Quest, 51% de desaprovação e 46% de aprovação. O Lula, mais de um ano do pleito, por hora segue mais popular, mais aprovado do que estava o Bolsonaro às vésperas da eleição de 2022. E o Bolsonaro, com estes números, perdeu por menos de 2% dos votos. Então, assim, se o Lula conseguir manter índices de aprovação e desaprovação próximos, 50%, 51% a 49%, 52% a 48%, enfim, ele me parece chegar bem favorito para 26%. Eu acho que um cenário abaixo de 45%, como ele apresentou, por exemplo, nas quests de março, maio, onde ele tinha 41%, 40%, já começavam a ser preocupantes, justamente pelo exemplo do Bolsonaro com 39%. Mas se ele estabilizar de um 45% para cima, ele me parece bem favorito para 2026, e eu acho que, como a gente já começou a comentar no programa anterior, o Kassab percebeu isso. Eu acho que o maior indicativo, com certeza, é a mudança de chave do Kassab. Por outro lado, eu vejo um PT muito mais, ou pelo menos um Lula, né? Muito mais dependente do PSD, sobretudo depois da federação do PPUNE. Muito mais. Sim. E aí eu fiquei pensando novamente naquela situação de que onde vai parar o Alckmin nessa história toda, em que qual que vai ser o papel dele. E pra mim fica cada vez mais claro que, assim, se o PSD não quiser lançar um candidato próprio, por entender que o Radinho Júnior não vai conseguir nacionalizar seu nome, ou por entender que apoiar o Tarcísio não vai ser bom, eu não vejo problema nenhum do Alckmin ir para o PSD e assim, a gente fica totalmente dependente desse partido aqui. Mais ou menos o que já foi um pouco também com o MDB lá atrás, né, cara? Com a época do Temer, e a gente sabe como terminou essa história. Exato, é. Mas tem uma pessoa que selou esse poder dentro do governo e que tinha sido discutido dele ser candidato a outra coisa e sair da chapa, mas o Alckmin selou que é um cara que é para ser vice mesmo. Foi o cara que melhor lidou com a questão do tarifaço. Se tivemos isenções de produtos, foi muito por conta da negociação pragmática dele. Acho que ele é o nome pragmático do governo. Quem diria, hein? 10 anos depois de reclamar da falta da água, da truculência da Secretaria da Justiça, que era do Xandão, estou aqui falando bem do Alckmin e semanalmente falando do Xandão. Mas acho que é um cara que selou a sua participação no governo Lula efetivamente. E mais, quando você fala dele migrar para o PSD, eu acho completamente possível e acho uma saída interessante, na medida em que é isso que o Guilherme fala sempre que falamos do Alckmin, ele é maior que o partido, ele é maior que o PSB. Então ele tem essa bala na agulha de falar, ó, vou pro outro partido, mas eu continuo aqui. E eu acho que teve uma percepção do PT também, sobretudo nos 2 primeiros anos do governo, que abriu um pouco mão do Sudeste, talvez. Entendeu que o eleitorado nordestino fazia número suficiente para virar no eventual segundo turno, como foi o caso, e aí começou a fazer uma atuação maior na região norte, sobretudo com a figura do Helder Barbalho,
trabalho e assim por diante. Só que essa pesquisa mostrou que o eleitor do Sudeste deu uma favorecida pro Lula, né? Mudou, eu acho que uns 5 pontos ali e tal. A rejeição diminuiu consideravelmente. Uhum. Então talvez esse movimento, eles voltem a olhar o Sudeste com uma possibilidade eleitoral mais forte, né? E aí você vai precisar do Alckmin. E do PSD. E do PSD, sobretudo. Porque talvez essa sobre-representação do Nordeste passe, claro, por uma trajetória pessoal do Lula e pelo PSB, né? Que é um partido que tem uma base muito forte da sua atuação no Nordeste, né? Se a gente tá passando pro PSD, Kassab, aí nós estamos falando de uma política muito mais voltada pro Sudeste, na figura do Alckmin, claro. Mas assim, o Alckmin se tornou indispensável. Seja ele vice, candidato ao Senado ou candidato ao governo, o passe do Alckmin tá muito valorizado nesse ano. Ele se tornou uma figura indispensável. Se antes ele era um vice discreto, até considerado substituível nos primeiros 2 anos, quando se articulou a possibilidade, por exemplo, do Helder Barbalho pelo MDB, eu acho que hoje ele é peça central na articulação do PT, tanto que há essa dúvida onde ele vai ser mais útil, se mantendo como vice ou candidato por um palanque em São Paulo, seja o Senado, seja o governo, para fortalecer os votos no Sudeste. Mas eu acho que o Alckmin, quem diria, né, de comentarista da televisão na Gazeta, a figura central do governo do xadrez e do governo para 2026 em menos de uma década. Pois é. Não, e outra coisa, quando você falou aí vice ou... Eu pensei que você fosse falar ministro. Se ele ganha uma pasta maior, Pode ser. ele num Itamaraty, mesmo na Fazenda, seria interessante. Tucano no Itamaraty não dá certo, cara. Pois pô, e olha que a gente tá falando de 2 queridinhos, Celso Laffer e José Serra, né? Foram os tucanos do Itamaraty. São 2 queridos meus, mas tudo bem, eu vou deixar passar. Mas eu tava pensando mais no... Aloysio Nunes. No Aloysio Nunes. Também. Motorista do Marighella. O Aloysio Nunes. De fato. Acho que o Itamaraty vai ficar com o Itamaraty. Mas Fazenda não me surpreenderia. O planejamento. Se a Simone Tebet seguir outro caminho dentro do governo, planejamento não me surpreenderia, até porque o Gabriel é um dos nomes cotados para Fazenda, né? Quando ele deixar o Banco Central. Acho ele mais provável ir pra Fazenda. Se a gente pensa assim que o PT ele abre mão de regiões para entender que, bom, ali a gente não vai conseguir viabilizar mesmo. A gente falou, né, que dar mais protagonismo para Tebet seria tentar arrumar pro agro centro-oeste. Mas aí eu acho que com essas movimentações Helder Barbalho, Kassab ali voltando e tal, eu acho que o capital político da Tebet fica menos interessante. Sim. Mas é aquilo que a gente falou. A Tebet não quer ser o agro. Então, ela se beneficia mais do Lula do que o Lula dela. Ela depende do Lula para fazer essa transição mais progressista dela, mais para o sudeste da vida. Industrial urbano. Isso, do que o Lula precisa da Tebet para o agro. Não, eu acho que ele tem outros caminhos por aí do que a Tebet. O Alckmin. É que eu acho que o Alckmin é pré-Goiás metafísico, né? Eu não sei como... Em São Paulo, quer dizer, já era um movimento de transição, mas o Alckmin governou São Paulo com um agro que não tinha um projeto político tão claro, né? Eu acho que o Goiás metafísico, ele se materializa depois que o Alckmin deixa o governo do estado, assim. É verdade. E o Tarcísio talvez seja a primeira vitória do Goiás metafísico, de fato, no interior de São Paulo. Mas eu acho que o Alckmin tem fontes de articulação. E a Tebet, eu acho que a questão dela é que, de fato, ela não tem essa força de atuação própria, assim. Ela teve uma campanha muito interessante em 2022, cacifou ela apoiar o Lula no segundo turno e ganhar o ministério, mas ela me parece alguém muito, muito mais de perfil ministerial mesmo, né? Ela pode até eventualmente concorrer ao Senado em São Paulo e ser eleita, mas eu acho que é isso, a atuação da Tebet é muito mais técnica, mesmo ela sendo política, do que alguém que vá agregar capital político de fato à chapa. Ela é mais parte de uma frente ampla que não vai resistir para 26 do que alguém que de fato vá mudar o movimento da política brasileira. Pô, não sei, um ponto aí do que você falou, eu acho que eu discordo, hein, cara. A frente ampla, eu acho que ela vai ficar menos ampla. Mas se a gente falar de um PSD ainda no governo e tal, ainda existe frente ampla. É que se tiverem várias candidaturas de direita, é uma frente amplinha, né? Não, porque, assim, se tiver o Caiado, o Ratinho, assim, claro, se for um candidato só do bolsonarismo, eu acho que sim, o discurso da frente ampla volta a ter valor político. Agora, se tiver Caiado, Ratinho, Zema e mais um governador à sua escolha, é difícil, né? Perfeitamente,